o Free Mind nasceu em março de 2012, quando eu tive a oportunidade de encontrar um jovem dependente químico numa madrugada em São Paulo. 27 anos, 26 ou 27 anos, professor de matemática, num posto de gasolina, morando na rua há 4 anos. Ele era dependente de crack e morava na rua, onde, afastado da família, vivia aquela dificuldade. Aquela noite, quando entrei na minha casa e tive a oportunidade de ver a foto da minha família, da minha mulher, dos meus filhos, vi o quanto eu era abençoado. Diante disso, o Free Mind começou a fazer dentro do meu coração e do coração de mais algumas pessoas físicas normais, alguns religiosos, alguns empresários. Nós começamos aos poucos tentar fazer alguma coisa ou pensar em alguma coisa que pudesse eventualmente ajudar pessoas como aquele jovem que estava ali perdido, machucado, faminto, doente e longe da sua família, longe da sua casa, mas principalmente longe da sua dignidade. O Free Mind nasceu desse sopro, um sopro do Espírito Santo, um sopro do amor que foi plantado no coração de cada um de nós, dessas pessoas. A partir daí, nós conseguimos sempre, num espírito de unidade, procurar as pessoas que pudessem nos auxiliar, nos orientar e nos ajudar a seguir e trilhar um caminho que pudesse, de fato, fazer diferença na vida dessas pessoas. Nós nunca fomos do ramo, cada um de nós, desse grupo de pessoas, tinha uma atividade diferente e muito pouco entendíamos sobre dependência, muito pouco entendíamos sobre prevenção, muito pouco entendíamos sobre até o mal que a droga fazia para as pessoas. Não sabíamos e não tínhamos o conhecimento de que a porta de entrada para esse mal estava tão perto da gente. Às vezes perto de nossa casa, perto de nossos filhos, às vezes numa televisão que você assiste, às vezes numa propaganda que você vê. Nós começamos com o tempo perceber o mal que a droga fazia, mas principalmente como ela estava próxima da gente. A partir daí, e sentindo que não tínhamos capacidade de fazer nada se não tivéssemos o amparo e orientação de pessoas que entendessem disso, tivemos a inspiração de procurar o amor exigente. Daí chegamos ao Padre Haroldo, e do Padre Haroldo muitas outras entidades ligadas ao setor de drogadição. Nós buscamos nos orientar e nós buscamos com eles encontrar soluções. A primeira ação nossa foi fazer, com a ajuda desses empresários e 100% da iniciativa privada, fazer um congresso internacional onde a questão da drogadição pudesse ser discutida. E foi assim que nasceu o primeiro Free Mind. O primeiro Free Mind nasceu na unidade de todas essas entidades, pessoas que, se eu for aqui falar o nome de tantas, como Augusto Cury, Frei Hans da Fazenda Esperança, Padre Haroldo, as principais federações de comunidades terapêuticas, tantas entidades e pessoas se dispuseram conosco a organizar aquele que foi o primeiro Free Mind. Esse congresso aconteceu em 2013, pouco mais de 6 ou 7 meses do encontro com aquele dependente. Ali nós iniciamos uma cruzada, e nós desse grupo, dessa equipe, onde divido com o meu irmão a oportunidade, onde eu divido com o meu irmão a força do Espírito Santo que Deus colocou nessa nossa relação para que a gente pudesse ir adiante. Nós, eu e ele, nos dedicamos ao Free Mind com muito amor e com muito desejo de fazer com que as pessoas tenham uma vida diferente. Que crianças, jovens que ainda não estão nas drogas possam, de alguma maneira e de alguma forma, não entrar nelas. E de alguma maneira e de alguma forma, aqueles que já estão, encontrar a solução para esse problema. Ao discutir todas essas questões no primeiro Free Mind, naquele congresso que reuniu lá no AMB em São Paulo, cerca de 2.000 pessoas, se não me engano,
alguma coisa em torno de 300 e poucas cidades, 23 estados e 6 países diferentes, ali não só a questão da droga, da prevenção foi discutida, como nós desse grupo começamos a perceber que muito mais podia ser feito e que tínhamos a obrigação de fazer mais do que pura e simplesmente realizar congressos internacionais para discutir o problema da drogadição. O problema era maior e precisava ser enfrentado, primeiro com muita humildade, primeiro com muita força do Espírito Santo, primeiro com muita vontade, mas, sobretudo, com um princípio muito claro, o princípio do amor ao próximo, o princípio da solidariedade, o princípio da caridade. A partir daí, descobrimos que a prevenção era o caminho e que nós precisávamos, de alguma maneira, atingir aquelas crianças e adolescentes que ali estavam nas escolas, Quantas coisas fomos percebendo, quantas coisas fomos descobrindo, quantas dores nós começamos então a vivenciar e quantas coisas nós pudemos chorar. Aí, iniciou-se então a ideia de fazer um projeto piloto de prevenção, unindo todas essas entidades, unindo todas essas pessoas, unindo a possibilidade de conhecimento de cada uma delas. Academia da Inteligência, Casa do Menor, Instituição Padre Haroldo, Fazenda Esperança, Comunidade Recado, USP, Hospital Universitário, Doutores da Saúde, Banda Pop Mind. Nós fomos reunindo todas essas pessoas, Dunga, Movimento PHN, nós fomos reunindo todas essas pessoas e resolvemos então, nas escolas de um município, fazer um projeto piloto. Foi assim que nasceram as Viradas da Prevenção Free Mind, onde nós entramos nas escolas de ensino fundamental 1, fundamental 2 e ensino médio, escolas públicas ou privadas, e junto com todas essas entidades, fomos levando aos jovens, as crianças e os adolescentes, a importância de se amar, sobretudo. A importância de entender o mal que a droga pode fazer, mas o mal que a falta do amor pode fazer mais do que a própria droga. Foi assim que as viradas aconteceram no ano de 2013. E assim as coisas foram passando por tantas e tantas escolas na cidade de Atibaia. Tantas escolas e jovens que nós passamos, que nós encontramos e que nós vivenciamos. A oportunidade de estar nas escolas, de estar do dia a dia com esses jovens, a oportunidade de olhar para os olhos deles, a oportunidade de vivenciar com eles, foi algo que nos trouxe a certeza de que o caminho era esse. O Free Mind se iniciou com um jovem dependente químico, cuja vida já não tinha, naquele instante, mais sentido. Nós percebemos que o que nós precisávamos é fazer alguma coisa de alguma forma, unindo a sociedade, colocando a nossa missão, que é mostrar para as pessoas o risco que a droga tem. Nós encontramos a necessidade e a oportunidade de seguir em frente e de buscar essas crianças, de ter acesso a elas, de falar com elas e de tentar fazer elas perceberem que as drogas, elas podem matar, elas podem fazer um mal muito grande, mas que a gente pode, se a gente quiser, dentro das nossas escolhas, a gente pode seguir um novo caminho. Um caminho que pode ser de luz, um caminho que pode ser de amor, um caminho que pode ser de solidariedade, um caminho que passa ao largo do sofrimento. O Free Mind depois da primeira virada da prevenção que aconteceu no município de Atibaia, nós realizamos o nosso segundo congresso. Um congresso com um pouco mais de 1.300 pessoas no Hotel Bourbon em Atibaia. Lá, várias pessoas, vários setores, várias entidades, os principais nomes do mundo do setor de drogadição estavam reunidos. E mais uma vez discutimos e apresentamos aquelas ferramentas que foram utilizadas nas escolas para que elas pudessem ser, então, de alguma maneira, levadas para tantos outros lugares. Hoje, o Espírito Free Mind busca novos caminhos. O Espírito Free Mind hoje
chegue em novos municípios. A virada da prevenção que acontece em Atibaia agora também acontece no município de Mococa. Além disso, mais 10 cidades estão recebendo as ações desse espírito de unidade. O espírito de unidade Free Mind é um espírito que toca todas as pessoas, aquelas pessoas que estão próximas, aquelas pessoas que sentem a força e a necessidade de amar ao próximo e de levar aos outros a oportunidade de vencer um mal que é tão grande que é a droga. Na nossa visão, a droga é um mal utilizado pelo inimigo de Deus para destruir o corpo humano, porque o corpo humano é a maior inveja do inimigo de Deus, porque ele não pode ter. E já que ele não pode ter o corpo humano, e como ele não pode chamar Deus de Pai, o que ele quer é destruir o corpo humano, e a droga se configura como o maior instrumento de destruição do corpo humano dos dias de hoje. Padre Haroldo sempre diz: o primeiro mal do mundo é a guerra, e o segundo são as drogas. O Free Mind hoje se configura como uma ação humilde, simples, um espírito de unidade, onde ao nosso largo estão pessoas que viveram os problemas da dependência. Nossa equipe são homens recuperados que estão lutando diariamente contra esse mal. Atrás de mim, do Paulo, existe uma equipe. Atrás dessa equipe existem diversas entidades. Atrás dessas entidades existem diversas outras pessoas. Mas acima de nós todos está a vontade desse Deus maravilhoso que nos dá a oportunidade de vencer cada dia, cada dificuldade, para que a gente possa olhar nos olhos daquelas crianças das escolas e poder ver o sorriso delas, um sorriso que, se depender do espírito Free Mind, não lhes serão roubados. O projeto piloto de Atibaia atingiu mais de 30 mil pessoas, entre alunos, pais, professores e congressistas. Foram 56 eventos de 30 escolas diferentes, 38 intervenções em 482 salas de aula, com média de 35 alunos por sala. Fizemos 63 reuniões setoriais, com uma média de 22 pessoas por reunião. Tivemos em nosso site uma média de 9.822 páginas vistas por mês. Enviamos 47 e-mails marketing, 4 newsletters, para uma base de 22 mil cadastros do Free Mind. Investimos pouco mais de R$500 mil, que dá uma média de R$17 por pessoa. Abordamos indiretamente mais de 84 mil pessoas, pois o núcleo familiar é de 3,8 pessoas por família. Reunimos mais de 1.000 participantes do 2º Congresso Internacional que aconteceu na cidade de Atibaia. Mais de 126 cidades representadas nesse congresso. Trouxemos 49 especialistas nacionais e internacionais para palestrar. Distribuímos 2.000 livros das ferramentas Free Mind, escritas pelo Dr. Augusto Cury. Distribuímos 2.000 revistas Mente Livre. Distribuímos 1.200 cartilhas, 11 razões porque não devemos liberar a maconha. Distribuímos 50 mil livrinhos do Dr. Bartô. As nossas ações nas viradas se configuram na execução de ferramentas que são utilizadas com os alunos de ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio. Temos o Teatro Free Mind 1, o Teatro Free Mind 2, que são teatros que são interpretados pela comunidade Recado, com texto baseado na Academia da Inteligência do Dr. Augusto Cury. Temos os testemunhos iguais falando para iguais, que são feitos pelos Jeves da Fazenda Esperança. Temos os teatros Doutores da Saúde, do Hospital Universitário da USP de São Paulo. Temos os workshops de teatro, música e dança, que são feitos pela Casa do Menor do Rio de Janeiro. E o musical Forte Sem Violência, do Grupo Artes. Todas essas entidades e essas ferramentas nos levam com o objetivo de levar aos jovens e às crianças o desejo da espiritualidade, sem falar da religião. O desejo de amar ao próximo e a percepção do mal que a droga pode fazer na vida deles. Dados mostram que a cada 6 de 10 jovens entram nas drogas porque não tem nas escolas atividades culturais e esportivas.
9 a cada 10 jovens que vão para as drogas porque não têm cultivadas a espiritualidade. 6 a cada 10 jovens vão para as drogas porque não têm uma estrutura familiar sólida. O objetivo do Free Mind é, com essas ferramentas, poder levar para esses jovens a defesa que eles precisam para vencer os maus das drogas. O Free Mind nada mais é do que um articulador de ações tão efetivas e tão bem feitas de diversas entidades que há muito tempo vivem na problemática das drogas. O que nós fazemos é unir a todos e levar todas essas ferramentas e ações para dentro das escolas. Os nossos congressos internacionais trazem a discussão clara, mostrando que da ciência à fé existe a capacidade de poder enfrentar os problemas das drogas.